Lucas Garredo, aqui direto de Jarinu, estado de São Paulo, e vamos falar sobre o controle da glomerela, ou também conhecida como podridão da uva madura. Bom, aqui a gente está na área de uva Niagara, rosada, cultura bastante comum na região aqui. Aqui o Célio trabalha com o cavalo ripária, certo? E a variedade doce é Niagara rosada, aquela do IAC, né? O Clodoaldo é o 2. O Clodoaldo tem ripária e tem também o Glória, e tem um pouco de 766 também, como o forte enxerto, né? A variedade doce é tudo IAC. Isso. Niagara rosada é do IAC. Qual que é a idade dessa vinheta? 8 anos. 8 anos. A poda e quebra de dormência, qual que foi a data? Foi dia 20 de junho. 20 de junho. Então as plantas de 8 anos. Foi feita a poda e quebra de dormência por Dormex, 20 de junho. Dosagem de Dormex você aplica? 5%. 5%. A parte de nutrição aqui, Roberto, você quer falar um pouco? Quer perguntar, depois a gente apresenta a adubação que foi feita? É o Beto, da empresa Polissolo Fertilizantes aqui, é um parceiro nosso aqui. E há bastante tempo já faz o trabalho aí com os adubos que ele produz. O pessoal tem um resultado bastante satisfatório aí. Você quer falar aqui, Célio, das doações? Então vamos fazer junto, né, Célio? Bom dia. Fala bem perto. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Roberto, mas conhecido como Beto aqui, sou daqui de Atibaia. A gente é da Polissolo Fertilizantes, organomineral. A gente tem um trabalho específico em cima da nossa matéria orgânica, dos nossos fertilizantes. E o Célio, Clodoaldo, a gente tem bastante produtores parceiros aqui, pessoal de Itatiba, sul de Minas, né? Então a gente começou um trabalho aqui no Célio, aí em 2000 faz uns 8 anos, né, Célio? Ou mais? Acho que até mais. Faz mais, né? Acho que uns 10 anos de trabalho que a gente tá aqui no Célio, no Clodoaldo, no pessoal aqui em uva. E o Célio, ele é um produtor que ele fez começou lá atrás a fazer um trabalho diferente, né, Célio? Foi uma ideia que a gente sentou junto, que é um tratamento um pouco diferente do convencional, assim, né, dos químicos, que era acostumado a fazer, que muitos são acostumados a fazer, que é a sua forma de trabalho. A gente veio com uma ideia do quê? Tentar tirar essa uva mais cedo, mas nisso tem um trabalho do produtor que tem que fazer um sombreamento, aí vai de cada um. E a gente veio na base dos fertilizantes. O que é esse trabalho aqui nesses fertilizantes? Como vocês estão vendo aqui, ó, até tem um morango ali que a gente trabalha bastante em Minas no morango, e veio esse banner para cá do morango. Então nossos produtos estão ali. Polissolo Cálcio, que é um produto nosso à base de cálcio. O Célio começou a usar esse produto há 10 anos atrás aqui que a gente começou esse trabalho. Polissolo 18 Fós, que é um produto à base de fósforo. Ele é natural. E então é assim, o Célio faz essa adubação pós-colheita, né, Célio? Se ele colheu em dezembro ou novembro, mais tardar em 10, 15 dias após a colheita, ele já entra com o 18 Fós. A gente faz análise de solo, não faz periodicamente, a gente faz assim de 2 em 2 anos, né, Célio? Vai ir acompanhando. Entra com o 18 Fós, na necessidade do fósforo, a gente faz um trabalho aqui, eu acho que direto, né, Célio? 300 gramas por planta, né? Pós-colheita. Em maio, a gente entra com o Polissolo Cálcio, que esse Polissolo Cálcio, ele é um produto nutricional. Ajuda a corrigir um pouco o pH? Sim, mas não é a função dele. A função dele é a nutrição da planta. Principalmente parte de raiz. Ele ajuda bastante, ajuda até a solubilizar o fósforo. Isso estão sendo pesquisados, tem algumas faculdades trabalhando com a gente agora, que a gente começou a crescer um pouco. Então a gente está fazendo uns trabalhos bem específicos em cima de pesquisa, né? Isso demora um tempo, porque a empresa nossa é pequena, então
são passo a passo, mas o resultado está vindo nas culturas que a gente está trabalhando. Depois dessas 300 gramas do caos que ele joga ali em maio, junho, ele, após a poda, ele entra com uma fórmula nossa, que é o 11-11-18, mas mais precoce, que é essa poda de junho. Ele joga em torno de 250 gramas a 300 gramas por planta. E nas mais tardias, que é da época normal, ele joga o 8-3-16 nosso, também da Polissolo, na mesma dosagem. Com muita carga, vamos supor, ela está numa carga de média alta, ou a gente entra finalizando por 3-5-24, 100 gramas por planta. E a parte de condução é com o Célio, aquele pulverização. E a gente está no mercado, não só em uva, né? Então a gente tem a Temoia, Figo, o pessoal de Valinhos aqui, a gente tem bastante parceria. Então a Polissolo, em organomineral, a gente tem um trabalho um pouco diferente das demais do mercado. A gente vai, atende, vê a necessidade do produtor, recomenda. A gente tem uma equipe técnica em 3, eu sou um deles, né? E a gente tem um agrônomo responsável que trabalha com a gente nessa parte, e a gente tem um biólogo também hoje, que a gente tem uma linha. Ainda não posso colocar nas etiquetas, que é a linha desse saco amarelo, que é o Polissolo ativo. Ele contém muito micro-organismo, e a partir do ano que vem a gente vai estar colocando o nome de alguns ali, para a gente trabalhar. Não quero cortar nada, mas você tem testemunha aqui? Sem tratamento? Sem tratamento? Não. O Célio não quis deixar, não. Ah, mas a gente quer ver, né? E agora? Tem que, o Cassiano, se tiver alguma outra lavoura aqui perto que dá pra gente ver? É que assim, o trabalho dele já está há mais de 8 anos, e ele vem repetindo e substituiu totalmente os padrões de mercado, né? E vai mantendo a alta produtividade. E esse policálcio, você sabe que tem? Por que faz efeito aí? Por que solubiliza? Não precisa pôr no saco, não, é só falar. No caso é assim, áreas com muito índice, eu trabalho numa região de flor, estufa, campo fechado, né? E tem um cliente, até aqui de Atibaia, que é o Edilson Nogueirão, ele não estava conseguindo produzir mais nessa área. Por isso que agora tem faculdade começando a pesquisar, tem a FESB em Bragança, começou, e está começando a Exalc, a gente vai começar a mandar, até já alinhamos, vai começar a fazer um trabalho com a gente lá. Porque a nossa empresa, como eu disse, é uma empresa de médio a pequeno porte. E esse produtor, a gente começou a fazer as análises periódicas, ele estava com 1.200 de fósforo. E ele começou a usar repentinamente. O que está no meio dessa polissolo cálcio para solubilizar? Ele tem bacilos solubilizadores. Não, aí essa parte é interna da nossa empresa. A gente divulga cada cliente assim na... Eu me perdoa, mas é uma... Não, é um jeito... falar, dá para copiar, né? Não fala, velho. Espero, depois a gente bate um papo num canto. Essa parte que o Beto falou que o Célio faz o trabalho de sombreamento, que ele fala para fazer a quebra-dormência mais cedo, que nem 20 de junho, é uma data bastante arriscada para fazer quebra-dormência de Niagara na região. O sombreamento que ele fala ele ali no mês de março para abril, mais ou menos, né, Célio? Até maio, costuma fazer plantio de feijão vagem, né? Fevereiro? A mês de fevereiro ele aproveita a estrutura da uva e planta feijão vagem no meio. Então aí utiliza os arames da uva, faz a condução do feijão vagem, ele fecha a uva, né? Faz esse efeito de sombreamento, e aí ele tem um melhor resultado na quebra de dormência mais cedo, aí, mais arriscada que ele faz. Por isso que já tem a uva nesse estágio de desenvolvimento que a gente tem aqui. É uma uva que ele vai colher aí mês de novembro, né? 10 a 15 de novembro ele tem a previsão de colheita. Tem expectativa de produção aqui, Sérgio? Por planta, por hectare? Uma média de uns 2,5 kg, 3 por pé, né? Uns 3 quilos por planta. Média, né? Tem pé que dá mais. Qual que é o espaçamento de plantio? 1,90 m de linha por 1 metro de pé. 1,90 m de linha por 1 metro de pé. 5 mil plantas. 5 mil plantas por hectare. Expectativa de 15, 16 toneladas por hectare. Média, mais ou menos.
Final de fevereiro. Final de fevereiro ele faz o plantio da vagem. Desse lado aqui você trabalhou com milho esse ano. Sombreamento faz com o quê? Esse sombreamento que ele faz no mês de fevereiro, planta feijão vagem. Aí fecha, né, a linha da uva e faz esse sombreamento, aí depois ele tira o estaqueamento, tira e já faz a quebra da dormência da uva. O feijão cobra a uva, né? Isso, que é o feijão vagem, né? O feijão vagem macarrão. Ele sobe no pé e cobra. Ele na verdade ele conduz com estaca, né? Encosta no arame da uva aí, amarra no arame da uva, passa a estaca. Aí ele faz bem o fechamento. E aí depois você tira e faz a quebra de dormência aí, consegue quebra de dormência mais cedo, consegue ter um bom nível de brotação, brotar uniformizado. Então quer dizer, basicamente, quando faz o sombreamento, as gemas já estão diferenciadas já. Isso, exatamente. Isso, né? Tem que Porque é o saber. pós-colheita, né? Já é com as gemas maduras que faz o sombreamento. Isso visando a quebra da dormência. Exatamente. Preparação, vai. Ele, como em cobre faz sombreamento, você força uma dormência até mais cedo, né? E depois consegue fazer a quebra de dormência também. Agora sim. Pessoal, agora eu vou passar a palavra para o pesquisador, engenheiro agrônomo da Embrapa, o Lucas Garrido. 25 anos de pesquisa só em uva. E a gente quer bater um papo com ele aqui hoje a respeito da podridão da uva madura, né? A glomerela. Que na última safra aí, devido a bastante chuvas e a condição climática aí, muitos produtores da região tiveram um problema aí com podridão. Então aí agora a gente vai passar a palavra para o Lucas aí para ele apresentar os trabalhos dele aí e fazer as considerações dele aí para fazer um bom manejo aí de controle da glomerela. Obrigado, Cassiano. Fala bem perto. Obrigado, Cassiano. Bom dia a todos. Prazer estar aqui em Jarinu. Obrigado pelo convite da Associação dos Produtores. Mas sei que glomerela muitas vezes assusta, tá? E eu às vezes escuto produtores dizendo, vou cortar a uva, não está dando mais. Está difícil de controlar a glomerela. Olha, esses mais de 22 anos, eu tenho 25 anos trabalhando na Embrapa com uva, 22, 23 anos trabalhando com glomerela. Já andei esse Brasil todo em diferentes vinhedos, diferentes produtores com problemas. A última área que a gente montou 4 ensaios foi lá no Vale do São Francisco também, o foco era a podridão da uva madura. O pessoal disse, não, vamos acabar cortando porque assim não dá. E eu digo para vocês, dá. Tudo bem, o produtor muitas vezes está sujeito a vários intempéries do clima, é chuva de pedra, é preços, é alta de adubos, de fungicidas, inseticidas, eu sei disso, pessoal. Só que existem ferramentas, eu vou passar para vocês ponto a ponto como é que a gente consegue manejar a glomerela. Mas eu faço só metade, aí eu não me responsabilizo. Se vocês seguirem o que eu estou falando, os resultados, o senhor mesmo estava querendo ali, testemunha, tudo, eu não trouxe resultados aqui, tá? Basta entrar lá no YouTube e colocar lá manejo da glomerela, o controle de glomerela, vocês vão ver minhas apresentações, o próprio Carlos já fez filmagens comigo em Jundiaí, ou seja, onde nas apresentações, em salões, eu mostro todos os resultados ali, comparado com testemunha, comparação entre produtos. Aqui eu fiz uma síntese para apresentar aqui no campo, tá? Mas antes de mais nada, eu queria perguntar ao produtor Célio, teve glomerela aqui na sua propriedade? E o senhor sabe me dizer mais ou menos quantos por cento? De 20 a 30%. 20 a 30% na última safra? E quando começou a aparecer aqui? Desde o começo. Mas desde o começo, desde quando o senhor plantou a uva? Já uns 10 anos atrás. Uns 10 anos. Tá. Então é que às vezes o pessoal me pergunta também, ela veio de outro lugar, ela veio por correntes aéreas? Não, ela não vem por correntes aéreas. Glomerela, para começar, vou começar por um histórico. Lá no ano de 2000, 2001, lá na Serra Gaúcha, começou a dar uns surtos de glomerela
que as perdas foram mais de 70%. Lá que eu comecei a escutar os produtores dizendo, vou cortar o parreiral, não vou querer mais cuidar de uva, vou mudar de cultura. Se eu falar para vocês, quantos cortaram pensando na glomerela, acho que não dá a palma de uma mão. Eu sei, o pessoal fica inseguro, tá? Ah, mas por que ela que chegou a 70%? Eu explico para vocês. Mas como é que ela surgiu lá? Ela já existia. Só que existia em algum vinhedo, em outro, numa pequena quantidade que a gente fala assim, tem baixa pressão de inóculo, tem poucas sementes do fungo na área. E como é que ela se espalhou? Ela se espalhou por quê? Porque o pessoal, a maior parte lá da uva, é para processamento, para fazer vinho, para fazer suco. E aí os produtores levavam a uva até as cooperativas ou até as vinícolas, descarregavam a uva, só que antes de ir embora, ele tinha que levar um pouco do engaço, dos cachinhos, porque aquilo é um subproduto. Ou seja, formava ali quase umas montanhas no fundo dessas empresas, aí uma pá carregadeira pegava um tanto e jogava lá. Ou seja, ele entregava uma uva, só que ele não levava os cabinhos, arraques da sua uva, ele levava de outro produtor. E aí, vamos esparramar no vinhedo, porque aí é matéria orgânica, isso vai se decompor. Só que poucos produtores tinham glomerela, esparramou para todo mundo. Aí todo mundo começou a ter glomerela. Foi assim que ela se espalhou. Ah, mas existem outras formas dela espalhar. Eu tenho produtores lá, as áreas lá parecem mais uma colcha de retalhos. É um vinhedo terminando, encostando no vinhedo do vizinho. Não tem divisa, não tem uma cerca delimitando. Porque o pessoal se respeita. E qual é o problema? Às vezes tem um produtor que trata direitinho, segue a recomendação, só que o vizinho é meio desleixado. E o que acontece? Tem insetos, tem cigarrinhas, tem vaquinhas, ou outros, que às vezes aparecem mais no final do ciclo, vespa, abelha. Ela pousa sobre a baga, e se tem ali a glomerela, essa massinha, essas pontuações alaranjadas, é uma massa pegaginosa. Sai melhor que tá meio baixo. Essas pontuações, elas é uma massa gelatinosa e pegajosa. Tanto que, para ela se espalhar, precisa da gota de chuva. É a gota de chuva, quando pinga na baga, que consegue esparramar esses esporos aqui, porque eles são grudados. E eles são juntos ali nessa massa, para eles não germinarem. A partir do momento que cai a água, começa a dissolver essa massa, e aí eles se espalham. Aí você imagina, um inseto pousa aqui, muitas vezes ali comum ali no vinhedo, aí ele vai até o vinhedo do vizinho e pousa lá. Ou seja, o trabalho de controle da glomerela tem que ser coletivo. Não basta um produtor tratar e o outro não tratar. Isso foi o que aconteceu lá na Serra Gaúcha. E aí foi quando a gente começou, ano após ano, testando N produtos, porque não se tinha produtos ali. E o pessoal muitas vezes dizia assim, e lá o pessoal faz o uso de fungicidas, geralmente até o Natal, a gente só tem uma safra no ano, começa agora em agosto com podas, e a produção é de janeiro a março. E aí o que acontece? Quando vai em dezembro, antes da semana do Natal, o pessoal migra para os cal da bordaleza, o famoso verderame, ou um hidrox, ou um oxicloreto. Só que o pessoal costuma fazer, no caso do cal da bordaleza, 3 aplicações, só que mesmo assim tinha glomerela. Aí a gente teve que sair para testar diferentes produtos. E foi aí que a gente testou produto atrás de produto, e aí a gente encontrou. O primeiro que a gente acabou encontrando foi o tebuconazole, o famoso folicuro. Mas isso eu vou falar depois. Eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Praticamente, teve muita glomerela, depois com os tratamentos caiu a pressão, tá? Não só tratamento, porque às vezes o pessoal só quer saber o que controla. Você não controla só com isso.
só com fungicida. É a mesma coisa, você vai no médico, você está com colesterol alto. Ah, eu quero controlar só com remédio. Só que às vezes só o remédio não funciona, você tem que fazer também uma dieta. Você não pode continuar abusando ali do churrasco e tudo, que só o remédio às vezes não vai dar conta. Ou seja, é um conjunto de práticas. Praticamente, ela deixou de ser problema. Vamos lá. Região de Jundiaí, há alguns anos atrás, está aí a Isabel. O que acontece? Também o pessoal estava lá com problema de glomerela. A gente chegou a repassar as informações que a gente tinha na época. Pessoal de Jales tem problema, já vou dizendo mais ou menos a distribuição. Pessoal do norte do Paraná, Marialva, Cornélio Procópio tem problema com glomerela. Pessoal do Rio, tem até uma produtora que vira e mexe me escreve, dizendo, só que você passa as medidas e aí ela me fala o seguinte, o problema é que eu não tenho mão de obra. Isso é geral em todos os municípios. Só que às vezes tem coisas que eu tenho limitação. Ou seja, se você não executar, vai ser mais difícil. E aí que eu quero levar para vocês para um outro local que apareceu em 2020. Região do Vale do São Francisco. Petrolina, Juazeiro. Até então o pessoal lá estava colhendo uva e não tinha preocupação com glomerela. O ano ali da pandemia, bem no início, simplesmente nós tínhamos estado lá, acho que era em fevereiro, depois eu acho que em fevereiro, março, apareceu a pandemia. O que acontece? Glomerela começou a causar um estrago tremendo. As empresas exportam produto para fora, ficaram lá arrepiadas ali. O que a gente vai fazer? Pegava os produtos, eu fui lá dar palestra com os produtos que eu usava lá no sul, apresentei para eles, depois eles me falaram assim, tá difícil controlar mesmo com esses produtos. Por quê? Porque é também uma questão, uma região mais tropical. Nós temos uma safra, eles têm 2 safras e meia de uva. Ou seja, está constantemente vegetando. E o agravante também por quê? Porque você tem a uva na brotação, tem na floração, tem ali antes do fechamento do cacho, tem uva colhendo, ou seja, na mesma área, né, às vezes um vinhedo está do lado do outro, em todos os estádios de desenvolvimento. Mais difícil ainda. Aí a gente teve que montar uma estratégia também para atender o pessoal de lá. E lá, como é que se espalhou? Que foi também um trabalho do colega lá da Embrapa, o Diógenes. Você tem manga, bem muitas vezes encostado do lado do vinhedo, e ele pegou isolados da antracnose da manga, inoculou na uva, pegou isolados coletados lá da glomerela, da uva, inoculou na manga e chegou à conclusão que eram os mesmos. Ou seja, e se você entrar na literatura, com relação aos hospedeiros, glomerela e botrytis, são 2 podridões da uva, eu digo, é cosmopolita, existe em várias partes e também em várias plantas hospedeiras. Só da glomerela são mais de 470 espécies de plantas. Ou seja, se tem às vezes ali um pé abandonado de abacate ou de maçã, ou às vezes a uva, às vezes a glomerela fica ali naquele pé. Ou seja, a gente tem que olhar a propriedade às vezes como um todo. E também a proximidade. Também, se estiver lá no outro, lá no final da propriedade, o vinhedo está aqui, não. Tem uma certa distância, mas se estiver próximo, está sujeito a ser um hospedeiro alternativo. E aí, lá no Vale do São Francisco, que depois eu vou dizer mais adiante, montamos lá uma estratégia, montamos lá 4 ensaios, 3 foram avaliados, o último vai ser avaliado agora no final de setembro, ou seja, a gente conseguiu dar uma diminuída. Tá? A gente fala glomerela, o nome é podridão da uva madura, porque aparece no final do ciclo. E às vezes eu falo glomerela, daí o pessoal me diz, mas não é coletótrico. Quando a gente estuda fungo é um pouquinho complicado, porque tem a fase sexual e tem a fase assexual. A fase sexual é a glomerela. E aí a assexual é o coletótrico. Tá? E o que a gente está enxergando na baga é o coletótrico. Se você for mandar fazer uma análise, você vai encontrar coletótrico, você não vai encontrar glomerela. Glomerela, geralmente, ela fica
a gente considera como um estágio de sobrevivência. Vai perdurar na entre-safra, entre uma safra e outra, desde que a uva não esteja constantemente vegetando, no nosso caso lá no sul, como tem uma parada de dormência, fica ali 3, 4 meses a planta parada, aí você forma a glomerela, tá? Aí você enxerga, e geralmente as doenças de fungo a gente chama pela fase perfeita, por isso que às vezes a gente fala glomerela e o pessoal, mas não é coletótrico e tudo, é tudo a mesma coisa, o nome não é importante, tá? Sintomas, vocês que já que estão aqui, vocês já estão cientes de como é que é os sintomas no campo, tá? Às vezes começa com uma leve depressão e afundada, que é típico do sintoma de uma antracnose ou de uma podridão da uva madura, depois forma essas pontuações alaranjadas, que é uma massa de sementinhas do patógeno, uma massa de esporos do patógeno, tá? E conforme eu disse, elas ficam agregadas ali para elas aguentarem as condições do clima. Agora, para ela se espalhar, precisa da gota de chuva, tá? Para ocorrer doença, pessoal, precisa ter 3 condições básicas. Você tem que ter a planta suscetível. Pois não. Para germinar. Para germinar, eu vou dizer depois como é que é as condições para germinar esse esporo, tá? Para você ter doença, você tem que ter 3 condições básicas. Você precisa ter a planta suscetível. Pegar variedade BRS Vitória, extremamente suscetível, tá? Mas lá, quando a gente viu lá no sul, pegava Cabernet Sauvignon, pegava Cabernet Franc, pegava Merlot, pegava Chardonnay, e assim vai um monte de variedades. Algumas são mais resistentes? Sim, algumas têm um pouco. Uma Bordeaux é um pouco mais resistente. Isabel, pega Isabel. Niágara, pega. Mas é comparado com uma Vitória? Não, não é comparado com uma Vitória, tá? A outra coisa, você precisa de ter o fungo, precisa ter o patógeno no local. Porque se você não tiver, não vai originar a doença. Mas glomerela agora está espalhado. Então você tem a planta, você tem o patógeno, agora vem responder a sua pergunta. Ambiente. Como é que o que precisa para a glomerela germinar? Glomerela precisa de uma temperatura mais ou menos de 20 a 28, 30 graus. Essa temperatura nós temos? Temperatura média. Não vou ficar em máxima, mínima. Essa temperatura nós temos? Temos. Mas se a temperatura for 15 graus? Não, ela germina, só que ela germina mais devagar, ela cresce mais devagar, ela vai causar infecção mais devagar. E se a temperatura for 33, 34 graus, está mais quente, aí começa a ficar desfavorável para ela, mas também ela vai se desenvolver mais lentamente. Mas então nessa temperatura ali de 20, 22 graus até em torno de 28, 30 graus, é a temperatura ótima. Segunda condição, molhamento foliar. Mas é só da chuva? Não, não é só da chuva. O próprio orvalho é suficiente. Uma serração é suficiente. Uma irrigação é suficiente. Com esse solzinho que está agora, com umidade, é suficiente para ocorrer a infecção. E quanto tempo, quantas horas de molhamento? De 4 a 5 horas mínimas de molhamento. Com 30 graus. Com 30 graus, 28 graus, isso daí, nessa faixa aí, é suficiente para ocorrer a germinação, suficiente para ela já começar a causar a infecção. Ou seja, condições nós temos. Desde lá no Rio Grande do Sul, porque às vezes o pessoal pensa, Rio Grande do Sul a temperatura é fria. Não, quando chega a primavera, verão chega a ser escaldante. Fica assim uns extremos. Vale do São Francisco, que é o outro extremo, que são também temperaturas altas, e vocês estão aqui no meio disso tudo, as temperaturas ali não é limitante. O limitante é molhamento. Ano de laninha, para nós lá no sul, é ano seco e o Nordeste é muita chuva. Ano de El Niño é muita chuva lá embaixo e seca lá em cima. E vocês estão aqui nessa fase intermediária. Enquanto a gente estava lá com seca, lá
nesses últimos anos, vocês tiveram muita chuva aqui, tá? E o que que acontece? Para nós, praticamente, eu montava ensaios lá, dava ali 2%, 1% de glomerela. Aí você vai lá no Vale do São Francisco, dava 40%, 50%. Por quê? Porque lá estava chovendo e lá embaixo estava seco. Então, mas você falou que não é só a chuva. Sim, não é só a chuva. E outro, uma chuva forte, pegar uma chuva aqui, que dá daquela chuva de lavar, não é boa para o fungo. Porque ela ajuda a lavar esses esporos e jogar no chão. E se jogar no chão, praticamente os micro-organismos do solo e outras coisas ali, vai ele cuidar com ele. A menos que ele esteja protegido. Eu vou falar depois para vocês. Por isso, pessoal, mais adequado para glomerela é aquele tempo que é também parecido com o míldio, é aquela chuvinha leve, para, chove, para. Às vezes em janeiro que a gente vê várias chuvinhas ao longo do dia, e subindo aquele mormaço, e aquela umidade quase, a gente parece que está dentro de um aquário. Essa é a condição ideal para a glomerela, tá? Falei do ambiente, falei do hospedeiro, falei do patógeno. Já vou adiantar aqui uma forma que está nesse outro quadro aqui. E se eu pegar as plantas e cobrir com plástico? Você tem a planta suscetível, você tem o patógeno que está na área, mas você está tirando o ambiente favorável. Ou seja, você quer uma das maneiras de controlar a glomerela sem usar produto nenhum, é a cobertura plástica. Mas uma cobertura plástica, a cobertura plástica é para todo mundo? Não é para todo mundo, gente. Não é. Depende onde você vai colocar, onde está o teu vinhedo, que condições ele tem. Por exemplo, aqui do seu célio, aqui, se ele tiver uma cobertura plástica, ok. Mas eu já vi no município vizinho lá, Bento, o pessoal fazer cobertura plástica, às vezes numa baixada, ele cobre. Mas todo dia tem orvalho, tem serração. E nisso daí, o que acontece? Você tem a umidade lá embaixo. E aí ele vai estar pulverizando lá para míldio, para glomerela, para as outras doenças todas. Por quê? Porque está formando umidade de baixo. Outra coisa é o manejo. Você precisa ter um manejo dos ramos, para os ramos não encostarem debaixo do plástico, porque forma um filme de umidade. Se você encostar, você está transmitindo essa umidade para a planta, para a folha, para o cacho. Aí também não vai funcionar. Agora, se você fizer uma cobertura bem adequada, é zero. Você só vai ter que se preocupar com oídio e com botrytis. Isso se a planta, ela, por exemplo, se for uma Niágara, você não vai quase se preocupar, vai ser quase zero a aplicação. Ah, mas eu tenho uma encosta, daí eu faço ali a cobertura plástica. Você tem que ver se você não vai ter uma chuva lateral e vai molhar parte da tua vegetação. Se não tiver esse problema, 100%. E uma outra forma também barata, que eu já vi lá no Paraná, lá de produtores, é o tal do chapéu chinês. Dá um pouco mais de trabalho, o pessoal faz geralmente isso com Itália, é colocar aquele pedaço de plástico, cacho por cacho. Escorre a água, não molha o cacho. É a outra alternativa, mas isso é para pequenas áreas, caso contrário fica diferente, fica difícil. Pessoal, vou passar aqui para o ciclo, que é super importante. Parte do nossa eficiência de controle está nesse pedaço aqui. Tá? Então, por isso, prestem atenção. Vocês têm glomerela, tá? Ficam aqueles cachinhos no final da safra. Como era comum lá no sul e como é que é comum lá no nordeste. Tem os cachinhos, o pessoal pega, colhe a uva boa, processa ou já embala, e aqueles cachinhos ficam lá. Daí quando chega ali no final da safra, eles pegam, vai fazer a poda, pluft, fica no chão. Onde é que o fungo sobrevive? Uma parte da sobrevivência do fungo se dá nesses cachinhos mumificados da safra anterior.
É aqui que no chão, se cair o esporo, falei para vocês, não vai ter problema. Agora, se ele tiver dentro dessas baguinhas aqui, ele está protegido. Que ainda está numa forma de glomerela, que a gente chama um peripécio, camada grossa, ou seja, ele está protegido. Então esses cachinhos, ele tem que ser retirado do vinhedo. Quando? Geralmente eu falo para o pessoal, faz o seguinte, colhe sua uva, eu falo lá para o nosso colono, nosso italiano lá de baixo. Consegue me escutar, pessoal? Não? Foi você que desligou aí no microfone? Não, o filme. Ligou. Sim, obrigado. Eu falo lá para o nosso colono lá de baixo. Olhe sua uva, como ninguém é de ferro, vai depois para a praia, descansa com a família. Quando voltar revigorado, pega um saco de lixo, vai lá no vinhedo e vai arrancando fora esses cachinhos que ficaram lá, que não foram colhidos por causa da glomerela. Tira isso daí do vinhedo, queima, ou se não quiser queimar, faz um buraco, despeja esses cachinhos lá dentro, cobre com terra, está resolvido parte da questão. Tá? Isso, para as nossas condições lá do sul, funcionam. Tinha vinícolas, por exemplo, da Casa Valduga, que estavam com um problema sério de glomerela, fazendo a aplicação dos produtos que eu vou falar depois para vocês e retirando os cachinhos, pronto, acabou a pressão. Ou seja, isso está funcionando lá no sul. Agora eu vou ter que passar o outro extremo, e aí vocês que estão no meio, vocês vão ver onde é que vocês vão, se vocês precisam fazer igual ao sul ou igual ao nordeste. Tá? Lá em cima, falei também para o pessoal, tirem lá o cachinho e tal. Aí o pessoal tirou o cachinho, aí depois ali na safra, porque tem vários ciclos ali, eles já me dão logo o feedback. Não está funcionando. Só tirar o cachinho não está funcionando. Mas que coisa, mas funciona aqui, mas vocês estão aplicando direito e tal. Aí foi quando eu tomei a decisão, eu gosto às vezes de desafio, não, eu vou montar eu lá os ensaios lá em cima, eu vou estar lá para acompanhar também, e um pessoal local lá para me dar um apoio, e aí a gente fez. Montamos 4 áreas lá, com 4 empresas. E o que a gente encontrou, pessoal? Tá? Além desses cachinhos, o que eu fiz? Lá, da mesma forma, tem muita mão de obra e tudo, só que vem aquela história. Nós não temos condição de tirar os cachinhos e os restos culturais. Eles ficam no solo do vinhedo. Ah, mas aí me complica. Os cachinhos até a gente consegue tirar, mas os restos culturais não. Tá bom. Aí eu peguei e simplesmente, antes de montar os ensaios, eu coletei um maço de ramos e pensei, peraí, eu vou levar isso daqui lá para Bento Gonçalves. Peguei, depois em cada região dessa gema aqui eu cortei, fiz uma desinfestação com, que boa, água sanitária e mais álcool. Por quê? Eu queria matar o que estava na superfície. Na superfície podia estar contaminado até com a minha mão que eu estou pegando aqui. Eu quero saber o que está aqui dentro. E aí simplesmente peguei depois esse material, coloquei para incubar em condições de umidade e depois ali de 7 a 10 dias eu fui olhar. Para o meu espanto, começou a sair dessas geminhas, dos ramos podados, glomerela. Ou seja, além desses cachinhos, ela está também perdurando nesses restos culturais lá em cima. Eu cheguei a fazer isso lá em Bento, não encontrei. Não encontrei, peguei lá 2 vinhedos ali que tinha glomerela, ué, o que está acontecendo? Será que é porque lá você praticamente tem uma safra no ano, ou será por causa da temperatura um pouco mais baixa no inverno, inviabiliza, e lá em cima é direto, vegetando, e direto o pessoal jogando isso daqui no solo? Quanto é que eu encontrei logo antes de instalar o ensaio?
25%. De 100 geminhas que eu coloquei para incubar em cada uma das amostras, eu encontrava 25% delas, ou seja, 25 delas, que produz uma massa de esporos. Quando esse fungo se instalou lá naquele geminha lá? Quando? Durante o ciclo da videira. Quando está verde. Quando está verde. Só que lembrem, essa gema, porque isso daqui se não fosse podado estaria na planta. Dentro dessa geminha, você tem aqueles folículos ali, você já tem o teu cachinho. O teu cachinho, ele é formado sempre na safra anterior. Ou seja, quando ele está sendo formado na safra anterior, ocorreu ali a infecção por glomerela. Tá? É que a gente, na planta, a gente vai enxergar só ali no final. Só que durante o ciclo ela também está infectando. Por isso, esse detalhe que eu queria apresentar para vocês. Isso daqui é importante. E aí depois, o que nós fizemos? Peguei metade da área, eu fiz uns tratamentos que depois eu vou falar mais no final, e a outra metade eu deixei. E fui fazendo coletas ao longo do tempo, e a última coleta foi durante a colheita. Eu consegui baixar com esses tratamentos de 25, eu baixei para 5. O anterior estava 25 e estava 9. Estou contente? Não, ainda não estou contente. Mas, embora o pessoal diga, não, mas já baixou e não sei o que. Sim, baixou, mas esse 5% ainda é perigo. Eu quero encontrar um tratamento que eu consiga baixar de 25 para 0. Esse é o meu objetivo. Então, pessoal, a estratégia passa pela retirada desses restos culturais, retirada desses cachinhos. Porque o fungo sobrevive nesses cachinhos através da chuva e da umidade, começa a germinar, produz uma quantidade de esporos aqui, não sei se vocês conseguem ver, é um detalhe que eu peguei no microscópio, é uma massa, milhões de sementinhas do fungo, tá? Que são essas sementinhas ali, que vão depois ocasionar a infecção a partir ali da floração. Tá. Outra coisa, está no solo. Ah, mas a minha uva está aqui. Não importa. Impacto de chuva, insetos, ou seja, tudo isso ajuda a levar até o cacho. E a gente chegou a fazer um trabalho lá por volta de 2004, 2005, comparando uma espaldeira e uma latada. A espaldeira, pelos cachos estarem mais próximo do solo, são mais fáceis de ocorrer essa infecção do que uma latada. Mas ambas da mesma variedade, praticamente no mesmo local onde foi feita essa avaliação. Esse é um dos detalhes, tá? Aí ocorre a infecção, tá? Depois da infecção ocorre colonização e começa a produzir novos sementinhas do fungo. Quanto tempo demora esse ciclo? Nessas condições que eu lhe falei, de 20 a 30 graus, com umidade, 5 dias é suficiente para dar um giro. Ou seja, é extremamente rápido, é parecido até com o milho da videira, é bastante rápido, tendo as condições. Por isso que os danos são altos, e são vários ciclos durante o período de maturação. A forma perfeita tem que ter água para liberar as esporas? Precisa de água, se não tiver água não vai ocorrer. Agora, geralmente, pessoal, a gente tem, pelo menos lá, às vezes o mato está alto, nesse mato fica uma umidade, tá? E essa umidade é suficiente para dar as condições. Não precisa chover não, o próprio orvalho ali é suficiente. Então, agora você falou do mato, né? Se esta forma é perfeita, você está preparado para fazer o ciclo na planta, né? Sim. Então, se você tritura ele junto com a palhada do chão, né, inoculando com todo esse micro-organismo de solo, persiste ainda? O negócio é o seguinte, tem muitos que eles trituram o material. Você triturar o material, você só vai ajudar a acelerar a decomposição dele. Se você tiver mecanismos de você, não consigo tirar o material do vinhedo, mas eu consigo acelerar essa decomposição 100%. Eu não preciso retirar, mas precisa ocorrer, acelerar essa decomposição. Vai misturar bem, né? Não,
Pode misturar, ou seja, o solo tem micro-organismos. O problema, cadê? Aqui. O grande problema disso é que está sobre o solo. Está sobre o solo, tá, só que está longe do solo. Aqui os tricodermas, os bacilos, eles não vão dar um salto mortal para pular em cima disso daqui para ir lá combater o fungo. Ele precisa estar em contato com isso aqui. Tem uma bactéria decompositora, né? Tem. Pode fazer isso, então. Pode, ajuda. Mas chama uma pessoa, tem feito esse teste do controle biológico, tem encontrado resultado seja satisfatório? Sim, quando eu lhe disse que baixou de 25 para 5, vou já adiantar. O que nós fizemos lá no Vale do São Francisco? Peguei 3 produtos. Um deles é chamado Compostate. Não sei se vocês conhecem, é um acelerador de decomposição. Tá? 2 quilos por hectare, a dose é por hectare. 2 quilos de Compostate, 1 litro de Soil Set. Ou seja, eu preciso dar um plus a mais. Uma das formas de eu acelerar a decomposição, porque isso daqui é carbono. Mas foi incorporado? Não foi só aplicado como se fosse um herbicida. Mas sem fazer incorporação? Sem fazer incorporação. Mas picando o material. Não, picando o material, mas deixa eu... Passando... Sim, ele triturou, mas ele não incorporou ao solo. Você via os pedaços ali triturados, não nesse tamanho, mas fracionado. Foi feita a aplicação, sim. A aplicação em cima, tá? E eu estava dizendo, isso daqui é carbono. Para acelerar essa decomposição, eu preciso de nitrogênio. Tem alguns pomares, às vezes o pessoal aplica nitrogênio, ureia, para ajudar na decomposição. Mas se eu fizer isso da uva, vai começar a vegetar e aí eu não consigo mais equilibrar. Aí o que nós fizemos? Foi 2 quilos de Compostate, 1 litro de Soil Set, foi aplicado e 15 dias após nós aplicamos Nemalte. O que tem no Nemalte? Tem os bacilos, tem o tricoderma, tem mais ali umas outras bactérias, ou seja, para que era? Acelerar a decomposição e jogar um micro-organismo para combater a glomerela que estivesse presente nesses restos culturais. Nesse caso, você usar um ácido peracético, dar uma dentada e depois você jogar os biológicos, dá certo? Ácido peracético, o hipoclorito de sódio, o outro clorado, como o Flexus e de tantos outros, amônia quaternária. O problema disso é o seguinte, pessoal. Não, mas ele consegue matar o fungo? Não. Não. Não? Não. Isso que eu tenho que saber. Não, porque o negócio é o seguinte, vou dar 2 situações para o senhor. A primeira situação é o seguinte, o senhor vai aplicar qualquer um desses produtos, peracético, amônia quaternária, nesse pedaço aqui. Se lembra que eu falei antes, não me interessa o que está aqui na superfície. O problema é o que está aqui dentro. Tá? O detalhe está aqui dentro. Tá? Você vai aplicar o peracético, amônia, cloro, não sei o quê, ele vai matar a parte superficial, o que está aqui. Já vai entrar lá, né? Só que, o que acontece? O biológico ele não vai entrar ali. Quando eu faço a trituração, ou eu estou aplicando esses decompositores, vai começar a digerir essa parede celular, esse tecido aqui do ramo. Aí vai começar a ficar exposto o fungo que está ali dentro. Por isso que aí o Nemalte ele vai controlar. Sem ele estar exposto, não adianta. E fazer a aplicação desses produtos, ou uma que boa ali em superfície, você está matando o que está na superfície. E se na superfície você tiver algum agente de controle biológico, o patógeno vai dizer, esse produtor é meu amigo, porque ele está me facilitando a vida. É esse o detalhe. Agora, o outro detalhe que eu quero lhe passar é o seguinte, o senhor está prestes, eu só recomendo um peracético, se o senhor tiver pouco antes de colher a uva. Durante o ciclo eu não recomendo. Ah, mas ele mata, eu sei que mata, só que ele não mata, só que ele mata também os micro-organismos bons. Sobre a baga da uva tem bactérias, tem leveduras benéficas. No caso, você
triturou lá, você passou o negócio para desinfetar, e com produto biológico, então não funciona bem assim o negócio. Desculpa? Falou, então no braço, se desinfetar, e depois você entrar com o biológico, não é negócio. Não, o negócio é o seguinte, o senhor fez essa desinfecção, aí o senhor entrou com o biológico, tá? Só que tem que esperar o fungo que está lá dentro ele sair. Porque essa desinfestação que o senhor fez aí, ela não vai estimular o fungo sair para fora. Agora, quando eu estou lançando mão desses produtos, eu falei o composteide, mas talvez na região tenha outros que auxiliem essa decomposição, aí você simplesmente, você está começando a digerir aqui o tecido do ramo, e aí facilita a entrada dos biológicos. Agora, entrar com cloro, uma amônia e tudo, ele não vai digerir aqui o tecido. Agora, o que eu estava ali dizendo, só para terminar aqui, se o senhor está prestes a colher, o senhor faz a aplicação com peracético, o senhor está matando tudo que está na superfície. Tranquilo? O senhor colheu a uva, entregou, perfeito. Agora, a outra situação é, durante o ciclo, o senhor entrar com peracético, o senhor está matando as leveduras, ou as bactérias benéficas que estão sobre a superfície da uva, que estão lhe ajudando a evitar que o fungo cresça. Exatamente. O composteide e aquele outro é o que? Tem o que? O composteide ele tem tricoderma, tem bacilos, tem o subtilis, tem o licheniformes, tá? E tem mais, eu acho que uns 2 ou 3 bactérias ali que ajudam na decomposição. E a outra? O soiosete ele tem parede de levedura, tá? E tem os aminoácidos. A função dele é como se fosse ali um nitrogênio, ele não tem, olhar na composição, não é o nitrogênio em si, são os aminoácidos e outras coisas que tem ali presente nele, parede de levedura, que é para dar um estímulo também para auxiliar na decomposição. Esses dois é da Altec, né? Os dois são da Altec e o outro que eu usei, o Nemalte, também é da Altec. Ah, não quero usar o Nemalte. Durável, Sereneide e tantos outros. Então, assim, triturar os galhos não espalha os esporos, certo? Espalhar, aquele que estiver germinando, sim, vai dar uma espalhada. Só que ele precisa de umidade, precisa do impacto da gota de chuva para ele se espalhar. Então, só triturar também não resolveria. Eu teria que aplicar alguma coisa para isso se decompor mais. Só triturar, ele é melhor do que deixar o ramo inteiro. É melhor. Só que não é suficiente, porque ele vai perdurar durante o ciclo todo, porque eu vou pegar a condição tropical lá de Petrolina, que a velocidade da decomposição é maior quando você tem temperaturas mais elevadas. Os restos culturais que estavam ali no início da safra, boa parte deles ainda estava no final da safra, ou seja, o ciclo de 120 dias, o material não consegue, só triturando ele não vai conseguir se decompor, mesmo naquela temperatura. A decomposição ele não cria estrutura de resistência que fica no solo. Desculpa? Ele não cria estrutura de resistência que fica no solo. Fazer a trituração? Depois assim, eu faço do jeito que você falou, tritura, aplica os produtos, vai decompor aquele resíduo. Ele cria estrutura de resistência? Cria. Não, porque ela tá no tecido, ela está aqui dentro. Quando você tá podando, ele já está formando, o fungo está aqui dentro e ele é bem provável que a estrutura já esteja formada internamente, o peritécio está formado. Não é, depois que eu podei, aí depois ele vai formar. Não, ele está formando muitas vezes durante o ciclo. Só que quando o ramo estiver realmente seco, lignificado, que a estrutura ela vai estar completamente feita. Agora, não, podei, eu fiz uma poda verde. Não, a poda verde não, a poda verde ainda não tem estrutura formada de resistência. Outra pergunta, você tem reparado se o sistema de condução afeta nessa doença? Espaldeira ou latada, assim, afeta mais ou menos? Não, é o que eu disse antes. Os cachos mais próximos do solo, e dependendo do manejo que você tem, às vezes vai ter mais um microclima favorável para a infecção desses cachos do que uma latada. Agora, o manejo interfere? Interfere.
Por quê? Porque eu tenho condições lá no sul, dilatada, que é tão fechada, e uma camada dessa grossura, que eu chego meio-dia lá de baixo, parece que está noite. Para essa situação, já tem um microclima favorável, não só para a glomerela, mas para o oídio, para outras doenças. Por quê? Porque vai ter menos arejamento, vai ter... Quando eu for fazer a aplicação, dificilmente a minha tecnologia de aplicação que eu estou usando vai conseguir ter uma boa uniformidade de aplicação. Tem diferença? Tem. Agora, boa parte disso que eu estou falando para vocês vai ser quando eu falar de tecnologia de aplicação. Porque às vezes você tem o melhor produto do mercado, só que esse melhor produto do mercado ele tem que chegar no alvo. Se não chegar no alvo, esquece. Você já não vai ter a eficiência que você espera. Que nem você vai aplicar para decomposição, que nem a gente tem produto, tem frutas que a gente faz a poda agora. Agora é clima quente, não tem umidade e não é condição favorável para aplicar esse biológico, não é? Precisa ter alguma umidade. Tem que ter. Sim. Sim. Porque agora está muito quente, não está chovendo. Não, com certeza, porque se não tiver essa umidade, fica também difícil. Ele vai estar lá presente, mas com umidade ele começa a se desenvolver. E bacilos, ele muitas vezes ele se locomove. Ou seja, ele precisa do filme de água para ele ir se espraiar, se esparramar. Se tiver seco, às vezes ele não molhou bem, ele vai ficar limitado. Só com irrigação resolve? Resolve, porque aí você está dando umidade. Tá, pessoal? Vamos lá? Então vocês entenderam. A retirada desses restos culturais é de suma importância no manejo da doença. Tá? Porque aí você completa esse ciclo e... Só que todo ano eu preciso retirar os restos culturais, eu digo para vocês. Se vocês têm alta pressão de doença, você vai tirar esses restos culturais ali durante 2, 3 anos, aí você vai ver que a pressão da tua doença ela vai diminuir. Aí depois chegar algum outro ano, não vou mais retirar os seus restos culturais, ou não vou fazer uma aplicação ali de compostagem, aí você vai sentir o termômetro se precisa ou não. Não é uma coisa indefinida, a partir de agora, indefinidamente, não. E vai depender também das condições de clima. Se tiver um tempo mais para estiagem, para seca, nem esquenta com a glomerela, porque as condições não estão propícias para ocorrer infecção. Tá? Vou dizer também duas situações, pessoal. Para nós lá, no sul, uma safra só, geralmente são 4 aplicações com fungicidas. Um na floração, um no estágio de grão-ervilha, tá? Entre chumio, grão-ervilha, um antes do fechamento do cacho e a última respeitando o período de carência do produto. Se o meu produto é 30 dias, é 30 dias antes. Se é 15 dias, é 15 dias antes. Tá? Com essas 4 a gente segura lá. Tá? Mas se vocês olharem lá na internet, eu tenho lá vários trabalhos foram 4 anos seguidos, tinha feito outros trabalhos, mas esses ficaram... O que acontece? O pessoal queria uvas com mínimo de resíduo. Não, porque a gente pensa em exportação. Aí eu comecei, primeiro ano, com 30 dias, ia com os tratamentos até 30 dias antes da colheita, e depois eu fazia a cada 15 dias ou a cada semana aplicação com biológico até a colheita. No outro ano eu parei com 60 dias, outro ano eu parei com 85 dias e o último ano, desde a floração, eu entrei com os biológicos até o final. Aplicação foliar ou deixa? Não, aplicação foliar. E qual era o meu alvo? Meu alvo é o cacho. Sempre meu alvo é ali o cacho. Tá? Mas eu fiz a aplicação, caiu ali na folha, tudo. Mas o fungicida, pega um fungicida sistêmico, ele vai circular internamente na planta, mas ele vai circular para a folha. Porque cacho ou qualquer outra fruta respira pouco. Por respirar pouco, tem pouca circulação. Então meu produto tem que revestir bem o cacho. A aplicação biológica é semanal ou semanal. A gente fez a cada 15 dias, mas depois, quando lá, com o ensaio lá no Vale do São Francisco, é o seguinte.
E tem trabalhos feitos também na literatura em que o pessoal fazia a aplicação e depois ficava medindo a quantidade dessas bactérias ou desses bacilos que foram aplicados ao longo do tempo. E se observou que até 7 dias eles perduram. Debaixo da cobertura plástica, eles perduram lá 15, 20 dias. Mas choveu, você não tem que... Choveu, ele é lavado. Uma parte é lavada, uma parte é lavada. Ou seja, aplique a cada 7 dias. Não, mas você tem aplicação. Choveu, você não tem de novo. Não necessariamente. O senhor pode esperar os 7 dias e fazer a aplicação. Agora, o que não dá é o senhor deixar ficar, digamos, 15 dias sem aplicar. Tem usado Que biológico seria? Não, tem vários. Eu já vou chegar nos biológicos. Tem usado alguma coisa para ajudar ele a manter mais vivo nessa aplicação? Não, só o biológico. Nada de variantes, nada? Não. Pense, menos é mais. Às vezes a gente quer usar um monte de coisa, só que às vezes a gente também tá prejudicando. Então, Que tipo de produto vocês intercalar desse biológico? não, eu já vou chegar aqui nos biológicos. Vamos pensar aqui, pessoal. Eu já vou entrar, já vou falar os produtos aí para vocês. Então, pessoal, eu tenho aqui, obrigado. Pessoal, eu acho que eu também já estou me alongando muito. Qualquer coisa você me tesoura. Não, tá tranquilo. Olha, pessoal, então, algumas medidas que precisam ser adotadas. Pessoal, primeiro, evitar baixadas com maior concentração de umidade. Se você estiver pensando em instalar, meu vinheiro já está na baixada, tá bom. Então, vamos tentar manejar desse jeito. Mas se você vai escolher a área para você implantar o vinhedo, evita baixada, porque essa umidade vai estar lá constantemente, lá favorecendo o patógeno. Eliminação dos restos culturais, eu já falei para vocês, cachos doentes, ramos. Controle de insetos pragas. Vocês sabem melhor do que eu, tem outras pragas também lá na videira, seja cigarrinha, seja cochonilha, vaquinha. A parte de controlar essas pragas é problema de vocês, tá? A regularidade, quando é que tem que ser feito, estou contando que vocês saibam. Só que às vezes a gente encontra umas situações, tá? Na época, pelo menos lá no sul, na época da colheita é um monte de vespa e um monte de abelha. Às vezes o pessoal tem que usar até luva por causa da quantidade. Ah, vou aplicar alguma coisa? Eu não sou a pessoa certa para falar. Ainda mais que a gente está vendo que está morrendo muito enxame de abelha. Eu acho que são são insetos benéficos ali. Experimenta entrar com algum repelente, tem já alguns produtos, óleo de nim, tenta ir por esse lado, tá? Porque a abelha fura a baga, não, ela não fura a baga. Às vezes pode até fazer ali arranhar ali, e o que acontece? Abre porta de entrada. Mas o manejo disso aí tem que ser um manejo racional. Outra coisa, falei para vocês, eu falei para vocês desses restos culturais, mas o que fica na planta? O colega lá Diógenes, de lá do Vale do São Francisco, ele encontrou lá nos ramos, esporões, ele tirou e ele também encontrou glomerela dentro. Então, pessoal, no período de dormência, fazer uma aplicação de cauda sulfocálcica. Mas não serve a bordaleza? Melhor é a sulfocálcica, porque o enxofre tem uma capacidade erradicante, ele consegue entrar nessas escamas das gemas. Tanto que também é recomendado para controlar o oídio. Por quê? Porque ele volatiliza e consegue penetrar, coisa que o cobre não consegue. Em vez da sulfocálcica, que hoje é difícil de achar, e o pessoal não quer a cauda do cheiro, o cúmulo seria uma opção? É enxofre, sim, é enxofre, mas a cauda sulfocálcica é melhor. É melhor. Mas ela se desdobra no enxofre, mas eu não saberia te dizer se o enxofre da cauda sulfocálcica ele consegue volatilizar mais do que o enxofre do cúmulos. Isso eu não tenho resultado. Sulfocálcica é melhor do que o enxofre. Tá respondido.
Manejo de plantas invasoras, ou seja, pessoal, deixar as plantas, também não é ficar aplicando um monte de herbicida, eu sou contrário, eu acho que o mais natural e racional a gente tem que adotar, mas um manejo, roçar ela, para ela não ficar muito próxima aquele mato que às vezes fica ali, perto dali, ainda mais espaldeira, isso tem que ser feito para reduzir o microclima. Cultivo protegido é o cultivo laço sobre plástico, eu já falei para vocês. O que você entende como cobertura adequada? Você falou antes de cobertura adequada, mas o que é adequado? Não, o manejo... A cobertura é... Adequada. Adequado é o seguinte, por exemplo, nesse vinhedo aqui, se você fizer uma cobertura, perfeito. Tem que ter uma certa altura para... forma de guarda-chuva, tá? Tem que ter um espaço entre um arco e o outro arco, não tudo junto. Isso daí é o básico. Agora, eu tenho um terreno mais inclinado, eu vou fazer essa cobertura, pensa numa chuva lateral. Eu vi isso em Caxias do Sul, lá do vizinho a Bento, o produtor ali tendo problema de chuva lateral numa parte das plantas. Outra coisa que eu dizia, porque a gente quando começou a trabalhar com cultivo protegido lá em 2006, 2007, a gente praticamente Niágara era zero aplicação, zero, nada de doença. Itália, que o pessoal tinha ali em Farroupilha, tinha reduzido 75% das aplicações. E qual foi o problema? A gente dizia, não, a gente começou a estimular, cultivo protegido, cultivo. Aí o pessoal lá de Caxias disse, não, mas está aparecendo doença, mas não pode aparecer doença. Quando a gente foi lá, tinha embaixadas onde formava serração ali durante a noite. Não, aí não tem o que fazer. Ou, na outra situação que a gente viu, a cobertura estava meio próxima dos ramos, encostava os ramos, não fazia um desponte, aí é manejo, E mais só uma coisa para vocês, 2010 mais ou menos, lá no Vale do São Francisco, o pessoal, agora estão voltando a cobrir, tá? Aí pense que lá são grandes áreas, só que lá eles tinham começado naquela época, e o que aconteceu? Não deu certo. Por quê? Porque o plástico estava muito baixo. Agora pensa bem, temperatura de 38, 40 graus. Aquilo ali começou a queimar, torrar a uva. Aí eles tinham... Não é nem chover, mas se estava ali do lado de fora 40 graus, ali abaixo da tela, porque você precisa de ter um bolsão de ar. Se você não tem esse bolsão de ar, a temperatura vai subir para 48, 50 graus. Tá? Repelentes de abelhas e vespas, que a gente falou, aplicação de bacilos a cada 7 dias, eu já falei, ou seja, biológico, você tem que ter uma certa repetitividade, aplicação sobre todos os tecidos da planta, ou seja, pense o seguinte, os ramos, a gente estava falando, o senhor mesmo falou, mas quando é que entrou aqui a glomerela? Durante o crescimento do ramo, está formando aqui o cachinho da safra seguinte, e aí simplesmente pode ocorrer a infecção. Não aparece nessa safra, mas pode aparecer na safra seguinte. Por isso, quando tiver a pulverização, pense na copa toda. Ou seja, tem que revestir, mas com um foco sobre os cachos. Tá? Detecção de infecção latente é fácil, vocês podem fazer. Às vezes vocês podem coletar ali, a uva está em desenvolvimento, digamos, está na mudança de cor. Pega um cachinho, leva para casa, compra aquelas caixinhas de plástico, Tupperware, que tem no supermercado, bota um papel toalha, joga uma umidade ali, pega as baguinhas e corta com uma tesourinha ali o pedicelo. Porque se você arrancar, fica um ferimento. E põe essas tuas baguinhas ali. Deixa tampado. Deixa numa condição ali ao redor de 25 graus. Em uma semana,
Se tiver glomerela, você vai ver as pontuações. Isso é uma maneira de você saber como é que está, se ela já está lá na tua área. Tá? Bem simples de fazer. Vamos lá para o controle químico, que o pessoal está ansioso para saber do controle químico. Aqui, pessoal, tem vários produtos, sugestão, mas já existem novos produtos no mercado. Foram lançados nesses 2 últimos anos, produtos fantásticos que a gente até usou lá no Vale do São Francisco. Mas eu queria dizer para vocês, o primeiro produto que nós usamos foi o Folicur, que foi selecionado no meio de vários. Funcionou e a gente fazia teste com outros produtos. Aí lá por volta de 2005, 2006 surgiu o Cabriotop, que ficou melhor do que o Folicur. Aí o Cabriotop acabou sendo o nosso produto padrão durante vários anos, tá? E ainda costumo utilizá-lo. Só que paralelamente saiu, por exemplo, o azoxastrobina mais o difeconazole é o Amistar Top, que é uma boa mistura, é uma estrobilurina mais um triazol. O nativo, trifloxastrobina mais o tebuconazol, é a mesma coisa, uma estrobilurina mais um triazol, são 2 grupos diferentes. O Cabriotop também são 2 grupos diferentes, mas é com ditilcarbamato. Aí você tem o Colis, resoxmetílico mais um tebuconazole, mais recentemente saiu o Switch, ciclodinil mais o fluodioxonil, Switch, o pessoal usaram lá no Vale, gostaram também dele. O próprio Score, tá? Ah, mas por que você não usou desde o início o Score? Porque no caso, o Score era 21 dias. E eu precisava de ter um produto com um período de segurança menor. Porque quando a gente tinha aqueles altos índices, eu queria aproximar mais próximo da colheita a aplicação do produto. Só que lá no Vale do São Francisco o pessoal tem usado bastante também o Score. E o Score e o Folicur está aqui embaixo. Ah, mas você não falou que tem outros? Tem, por exemplo, o Belante, que é um novo triazol da Bast também. Eles dizem, se você olhar na internet, que tem uma eficácia às vezes mais de 100 vezes comparado com outros triazóis. Chegamos a usar lá, também teve um bom desempenho. O próprio Orquestra também, que foi outro. O Miravis Duo, que é da Syngenta, ou seja, tem toda uma gama de novos produtos que saíram que também são espetaculares. Quando? No Sul, a gente faz essas 4 aplicações. Ah, e lá no Nordeste, como é que nós fizemos? Foi feito a cauda sulfocálcica, tá? Depois ali ao longo do ciclo, porque o pessoal tem oídio, tem míldio, o pessoal ia fazendo as aplicações pensando nessas outras doenças, mas lembre-se, muitos desses produtos que eu falei para vocês, eles também são recomendados para oídio. Ou seja, eu estou fazendo a aplicação ao longo do ciclo, mas ele também está visando a glomerela. Agora, na reta final, até os 90 dias, foi feita essas aplicações com esses produtos. A partir dos 90 dias, a gente priorizou o quê? Produtos biológicos, para não ficar resíduo. E quais foram os produtos? Que são frutos também de vários trabalhos que nós fizemos. O Duravel, tá? Que é o Bacillus amyloliquefaciens, o Biobac também é o mesmo Bacillus, o Nemalt, que é uma mistura ali, não é só o Bacillus amyloliquefaciens, mas também tem Trichoderma, tem outras coisas. O Pardella, Bombardeiro, também mistura de 2, 3 bacilos. Serenade, que já é mais antigo. O Timorex Gold não é um bacilo, é um óleo essencial. Foi usado em Israel para controlar botrites de oídio. E quando ele foi introduzido, nós fizemos o teste para controlar a glomerela. E também foi um espetáculo. Só ele? Não, é o que eu lhe disse. A partir ali de 60 dias, depois só o Timorex. O primeiro ensaio, a gente fazia os químicos até 30 dias. No outro ensaio, no segundo ano, nós parávamos os químicos com 60 dias. No terceiro ano, paramos com 85. E no último ano, nós paramos ali na floração. Ou seja, da floração até o final, foi o último ano que eu fiz lá em Bento Gonçalves,
O Timoretes começou ali na floração e foi até o final. Só ele. Mas é para a condição que eu falei. Lá dentro, ele deu uma estabilizada. Se você me perguntar, e lá no Vale, você faria ele da floração até o final? Não faria, porque a pressão de doença lá no Vale era muito alta. Aí o que nós fizemos? Nós primeiro usamos os químicos para baixar essa pressão e aí nós arrematamos depois com os biológicos. E como você trabalhou com os biológicos lá no Vale de São Francisco? Semana a semana. Mesmo assim com esse clima lá? Mesmo com essas condições, mas era de semana a semana. Por exemplo, do Duravel, foi lá com 30 dias, com 21 dias, com 15 dias, com 7 dias, aí teve depois a colheita. E tinha diferença entre aqueles que é uma combinação com 3, 4, 5, 6 micro-organismos de um só? Desculpa, não entendi. Tem diferença entre os modelos que tem 4, 5 tipos de micro-organismos ou de um só? Não. Não deu diferença? Não deu diferença. Tem várias marcas. Se vocês entrarem numa publicação que nós temos lá, que nós fizemos atualização dos agrotóxicos e biológicos registrados para a videira, vocês vão ver que hoje tem uma infinidade tremenda de produtos registrados. A maior parte tem funcionado bem. Trabalha associação dos biológicos ou você faz individualmente? Não, esses todos foram individualmente. Individualmente. Associado não tem jeito? Não, dá para você fazer, só que eu não fiz porque às vezes meus ensaios estavam sendo muito grandes, aí fica quase impossível. E só para terminar, você tem o escudeiro. O escudeiro é um produto com a base de algas e mais ali óleo, acho que é óleo de nim e mais umas outras coisas também que teve um resultado bom. E o Agromós, ele é o indutor de resistência, tá? Usei ele sozinho? Não usei sozinho. Eu geralmente uso ele misturado com algum outro produto. Se o meu alvo por exemplo, é o míldio, eu uso ele misturado como se fosse um fosfito de potássio. Ele tem o mesmo efeito de indução de resistência. Tá? Ou seja, pessoal, existem vários produtos, várias ferramentas, mas essas ferramentas sozinhas não são eficientes se eu não retirar esses restos culturais. Tá? E fazer o manejo ali da uva. Antes que eu me esqueça, tanta coisa. Tecnologia de aplicação, pessoal. O produto precisa chegar no alvo. Se o meu alvo é o cacho, ele precisa revestir todo o cacho. Eu já tive experiência passada de anos anteriores, ali por volta de 2006, mais ou menos, que a gente tinha espaldeira e tinha latada. Aí o pessoal, tinha produtor que falava assim, eu fiz a aplicação naquele tempo, o pessoal usava muito folicor, eu fiz a aplicação e não controlou direito. Eu falei, não, mas como não controlou direito? Aí a gente olhava, conforme o trator ele passava, os bicos não estavam bem regulados. E aí pegava bem de um lado do cacho, só que do outro lado não molhava direito. Aí a doença ali ficou descoberto. Aí não adianta, o problema não é o produto, o problema é a tecnologia de aplicação. Ou mesmo na espaldeira, fazia ali a aplicação, tá? Só que a parte interna, eu e um colega que já aposentou, o Olavo, a gente depois pegava o cacho, virava ele ao contrário e observava que as podridões estavam sempre originando na parte interna. Isso é problema de tecnologia de aplicação. Ou seja, tem que haver uma troca de bicos, tem que ter uma regulagem, tem que ver se o manômetro está funcionando direito, se a cauda está bem uniforme, para você ter depois um bom revestimento do cacho. De nada adianta tudo isso que eu falei e depois acabar fazendo uma aplicação mal feita. É jogar dinheiro fora. Em suma, pessoal, nada substitui a retirada dos restos culturais, que eu já falei para vocês, o produto precisa chegar no alvo. Cobertura total desse alvo, tem que proteger bem, tá? Momento da aplicação, já falei para vocês, tá? Utilização de produtos biológicos na fase final,
tá? Da maturação da uva, uma adubação equilibrada. Eu penso no todo, eu não penso só na doença. Se eu tiver uma planta equilibrada nutricionalmente, e quando eu falo equilibrada não é um excesso de adubos, e sim um equilíbrio, ter uma análise de solo, uma análise de foliar para ver se está tudo ok, você tem a planta metabolizando, produzindo substâncias de resistência. Se você entra com produtos orgânicos na adubação, também vai favorecer bactérias promotoras de crescimento, vai favorecer a indução, que a gente chama de resistência induzida, tá? E aplicação de cálcio, silício via foliar, nós já chegamos a também montar uns ensaios. Para ocorrer a infecção também, muitas vezes o fungo precisa produzir umas enzimas para digerir a película da videira. Se você tiver cálcio, cálcio muitas vezes inibe a ação dessas enzimas. Ou seja, então eu vou começar a fazer um monte de aplicação de cálcio. Não, não foi isso que eu falei. Mas faça uma análise foliar, uma análise de solo, veja o equilíbrio e aí a utilização tanto do cálcio quanto um silício, isso vem para tentar fortalecer um pouco mais a película da baga. Certo, pessoal? Dúvidas? Sim. Você tem feito a análise enzimática? Análise enzimática do solo, atividade biológica? Não fiz. O trabalho do Primorex e os biológicos tem alguma sinergia ou eles têm que tomar cuidado com eles? Não, tem sinergia, sim. Tem sinergia. Mas nunca fiz a aplicação dos dois juntos. Uma outra coisa, antes que eu me esqueça. Pessoal, pensa o seguinte. O fungicida também, para ele funcionar bem, ele tem que estar num pH 5,5 a 6,5. 5,5 a 6,5. Não esqueça isso. É que às vezes, o que era comum lá no sul, às vezes o pessoal adora um verderame, que é a cauda bordaleza, deixa a uva toda branca. A uva toda branca, você tem lá uma quantidade tremenda de depósito de cálcio. Aí você está aplicando depois o fungicida, você está mudando o pH bem na superfície ali do órgão que você está querendo controlar. E aí, pessoal, o que acontece? Tem vários trabalhos que mostram, em pH alcalino, você diminui a meia-vida do produto. Então, se esse produto era para ter uma eficiência durante 7 ou 10 dias, você vai ter entre 5 e 3 dias. Ou seja, tem que olhar o todo, não adianta olhar só uma parte do sistema. pH da cauda bordaleza tem que ser 7. Tem que ser 7, não é 7,5, não é 8. E às vezes o produtor gosta de ver branco mesmo, quer ver ali, se não tiver pintado ali, não tá bom. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, traumas? No ensaio que vocês realizaram com o Delan, qual foi o funcionamento do Delan, para nós, lá no sul, é início de safra. Nós não chegamos a usar mais no final de safra. Ele é muito bom para controlar antracnose, para controlar mildio, para controlar escoriose. Tá? Lá no Vale de São Francisco, eu quis introduzir ele para controlar, para ver também se ele tinha eficiência na glomerela, só que não vai Delan lá para a região. Daí eu só tenho o resultado lá do sul. Ah, entendi. Mas é um posicionamento em pré-florada, florada? Não, geralmente ele é mais no início do ciclo. Entendi. Obrigado. E também não cheguei a fazer um teste lá, por quê? Porque pelo período de carência de 28 dias, aí ele estava muito longe para um produto de contato para a gente ter uma segurança. Eu prefiro usar pode ser 30 dias, tipo um cabriotop, mas eu tenho alguma coisa sistêmica dentro da molécula. Beleza, então, pessoal? Pedir uma salva de palmas aqui pro Lucas. Obrigado, pessoal. Sou alegria em Jarinu hoje aqui, Parreiral de Niagara, brotação começando. Aqui a ideia da aula foi mostrar aqui que foi uma poda em junho, tá? Uma quebra de dormência em junho, depois vocês vão ver no vídeo aí a explicação do porquê. E a gente aqui com o Lucas Garrido da Embrapa, Rio Grande do Sul,
pegando uma aula só que sobre podridão no cacho, beleza? Fica aí pra vocês, vamos pra Queimói agora. Todos bem-vindos ao 17º Encontro de Fruticultura, Associação Hortifruti Flores de Jarinu. Agradecemos a presença de todos aí que se disponibilizaram para estar aqui com a gente nesse dia. Hoje temos um dia bastante cheio aí, bastante área para a gente visitar. A primeira área que nós vamos é de uva, Niagara. Vai ter a apresentação do Lucas Garrido da Embrapa. E o evento aqui é a organização da Associação Hortifruti Flores de Jarinu. Eu agradeço a nossa diretoria, o Valdir, Clodoaldo, o Luciano, o Denilson, o Ronaldo e o Marcos Paris. É uma coorganização do consórcio Circuito das Frutas, que apoia a gente, e também a Prefeitura Municipal de Jarinu, que é uma apoiadora do nosso evento também. Para a gente dar início aqui, gostaria de convidar aqui a nossa secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Marilisa Scarelli Sorans, e a nossa prefeita Débora Prado para dar uma palavra para a gente aqui. Agradeço a presença dos vereadores João Lorenzini e Rogério Sapão também, que estão presentes aqui com a gente. Agradeço a presença também do nosso vice-prefeito João Davi, sempre parceiro nosso aqui também. Então, antes de dar início aos trabalhos técnicos, eu vou passar aqui a primeira palavra para a nossa secretária Marilisa, para dar uma palavra de boas-vindas para a gente aqui. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir lá no fundo? Conseguem? Mais ou menos. E agora? Bom dia a todos. O café estava fraco. Bom dia. Beleza. Agora é a força do agro, a força do produtor rural, a força da empresa do agro, a força do empreendedor e do empresário rural. Parabéns, Cassiano, parabéns à Associação Hortifruti Flores por mais um evento brilhante, como sempre foi. A gente teve essa bênção, né, dessa chuva que veio para umidificar um pouco esse tempo que estava seco, e a gente sabe que a chuva sempre é uma bênção na agricultura. No mais, quero parabenizar você, Cassiano, por mais um evento. A gente sabe que a liderança nem sempre ela é árdua, né? E sempre tem os seus perrengues, mas parabéns por mais um evento. Você tem conduzido a associação com muita ênfase, com muita excelência. E a gente sabe que numa cargo de liderança, prudência e discernimento é sempre importante. Você sabe do que eu estou dizendo. Parabéns, Cassiano, parabéns a toda a diretoria, que sabe que não se faz nada sozinho, tem sempre uma equipe por trás, mas é isso. Parabéns a todos. Passar a palavra aqui então para a nossa prefeita Débora Prado.
Bom dia a todos. Para a gente é uma alegria enorme participar de mais esse evento promovido pela Associação Hortifruti Flores daqui de Jarinu. Obrigada, Cassiano, parabéns pela organização. A Marilisa falou da chuva e eu aqui fui me lembrando de várias coisas. A primeira delas é que a hora que eu fui passar ali na estrada, estava uma lama lascada, que a gente está mexendo na estrada através do convênio Melhor Caminho. E eu falei, só falta a prefeita ficar encalhada aqui agora, daí vai ficar chato. Mas é isso, e eu tenho certeza que grande parte de vocês que trabalham com agricultura sabe que esse é uma dificuldade constante que o agricultor encontra ao longo da sua trajetória e caminhada. Ainda bem que vocês são craques no volante aí, porque sempre lidam com essa adversidade. E a adversidade do tempo, inclusive. A gente tem cada vez mais uma tecnologia avançando no setor agrícola, e uma das coisas que a gente vem vendo que está acontecendo com frequência também é a produção protegida, para evitar justamente essas intempéries que acontecem ligadas à natureza. E esse encontro é justamente para isso, para que cada vez mais vocês possam ir aprimorando conhecimento, adquirindo conhecimentos, é uma troca de experiências e de saberes. Então, parabéns, tá, por esse encontro, por promover essa troca que é importante para quem trabalha na agricultura. E eu queria destacar também uma pessoa, porque aqui no nosso encontro fala mais da fruta de caroço, que eu acho que é o forte aqui da associação e da nossa região também. Mas tem uma pessoa muito querida aqui, que é o Eduardo. Vem cá um pouquinho, Eduardo. Ele é um gênio da vinicultura e ele tem uma novidade para contar para a gente aqui. E eu gostaria muito que ele pudesse passar essa novidade em primeira mão aí para vocês. Lógico, eu ia te deixar de fora? Claro que não. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo, eu sou gestor de agronegócio do abastecimento e turismo da cidade de Jundiaí, mas aqui então, prefeita, eu vou falar enquanto professor da ETEC Benedito Storani, que é uma escola técnica agrícola que atende o circuito das frutas como um todo. E foi pensado para essa região um curso técnico de viticultura e enologia que já está funcionando e um centro de enologia para atender todo fruticultor de uva paulista. Ele está em Jundiaí por conta da escola agrícola, foi um investimento grande do Centro Paula Souza, do governo do Estado de São Paulo. A Maria Elisa esteve lá, já conheceu. Está pronto para atender vocês na produção de suco de uva. A gente comprou uma máquina com potencial para 6 mil litros dia, mas já descobrimos que ela chega a 10 mil litros dia. Então a gente vai conseguir atender vocês nessa demanda de agregar valor aí na questão da uva, né? E ela é de São Paulo, ela é feita para vocês. Então, através da Maria Elisa, da prefeita, né? As procurem, que ela faz esse link conosco lá no que vocês precisarem, para suco de uva e para vinificação também. Nosso potencial para vinificação é de 20 mil litros ano, para incubar o vitivinicultor de São Paulo, e também na parte de espumante. O espumante de Niagara tem um potencial muito grande e a gente consegue processar lá por mês 3.500 litros de espumante. Então eu acho que tem muita coisa para agregar aí. É de São Paulo, é do circuito das frutas e é de vocês. É isso. A gente cada vez mais estabelecendo parcerias, fazendo essas trocas, a gente tem sucesso. Eu tenho certeza que eu estou diante de grandes empresários, pessoas ligadas ao longo da agricultura e que sabem que é importante a gente construir de forma coletiva. Fico muito feliz pela parceria da ETEC, né, do Instituto, nos ajudando e colaborando também com a agricultura da nossa cidade. Ô Valtão, cadê o Valtão? Sense. Valtão Sense, tá por aí? Tá aí? Ô Valtão, ó, a caixa de morango é dele, tá? É isso, gente, passando por aqui para prestigiá-los, dar parabéns, porque vocês realmente são os guerreiros do campo, aqueles que
alimento para dentro das casas. E eu fico muito feliz e parabenizo o Cassiano por um evento de tamanha qualidade para a promoção desse bem-estar, para a qualidade da produção de vocês. Meu muito obrigado. João Lorenzini está aí, presidente da Câmara. Chega aqui, João, por favor. Eu encerro aqui minha palavra, dando os parabéns para a associação, e passo a palavra aqui para o presidente da Câmara Municipal de Jarinu, João Lorenzini. Bom dia a todos. Bem pertinho? Não, pertinho do microfone, não pertinho de você. Bom dia a todos. Pessoal, eu passo aqui foro com a nossa prefeita, tá? Parabenizando aí a organização aqui do evento de vocês, da nossa secretária da Agricultura. Por que tá séria assim? Sorri. É associação, mas eu preciso agradecer a secretária da Agricultura que está sempre junto, concorda comigo? Prefeitura parceira da associação. O mérito é desses meninos aqui, tá? Cassiano, Valdir, quem? Luciano. A prefeita falou sobre a estrada, eu também fiquei preocupado quando eu estava vindo para cá. Falei, nossa, a estrada aqui ficou ruim, choveu. Agora eu queria saber de vocês aqui, alguém tá bravo com a chuva por causa da estrada? Eu acho que ninguém, né? Deixa a estrada ficar ruim, deixa, mas vamos chover, vamos botar água, tá? A gente tava precisando muito dessa água, muito. E quanto mais chuva vier, melhor, né, Cassiano? A agricultura agradece, os produtores agradecem. Pessoal, não vou me estender muito, eu sei que vocês estão doidinhas para ir para rodar aí para o seu dia de campo. Espero que seja extremamente produtivo. Peço que Deus abençoe aí ao seu dia de campo, a produção de todos vocês, e a gente sabe da importância do agro aqui no nosso país. Começa a ficar uma conversa chata, né? Agro. Não tem nada mais importante que isso, porque todo mundo tem que comer. E eu sei que todo mundo está esperando acabar o dia para poder almoçar depois. Né, Carlão? Eu espero que esteja todo mundo aí satisfeito. Tá bom, gente? Obrigado a todos vocês e um bom dia. O vereador Rogério Sapão está presente também. Quero agradecer ele pela presença aí, está prestigiando o evento da gente. Agradeço aí nossas autoridades municipais, professor Eduardo também, sempre parceiro aqui dos agricultores em toda a região. Depois lá no campo, na uva, a gente vai contar mais algumas novidades sobre uva. O professor Eduardo também já fala mais alguma coisa pra gente lá, que a gente vai conversar bastante sobre uva hoje. Obrigado pela presença de vocês aqui. Quero agradecer às empresas que estão apoiando o evento nosso também. A Alba Energia Solar, a Polisolo Adubos, nosso amigo Beto, a Weiser, nosso amigo Job, o pessoal da Campo, da Green, a John Deere, a Jacto, a Stamp Caixas Plásticas e o nosso amigo Ney Corretor de Seguros aí, que sempre é um parceiro nosso aí. Gostaria de chamar o pessoal da Alba Energia Solar aqui para apresentar a empresa aqui, para depois a gente dar início ao nosso dia de... Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui nesse evento. Espero que possamos estar aqui nos próximos anos também. Agradecer a oportunidade. Para a gente é uma grande satisfação. A Alba é uma empresa de energia solar aí, no qual a gente atua sul de Minas, interior de São Paulo. Hoje a gente tem bastante clientes aqui do agro na região, produtores, né, de hortifrutos, fruticulturas, flores, etc. A Alba Energia, nós estamos no mercado há mais de 12 anos no mercado, bastante clientes de todos os tipos de produção, então a gente tem uma experiência legal aí no agro principalmente. Então, gostaria de convidar o pessoal antes das visitas, caso queira tirar algum tipo de dúvida técnica em relação a financiamentos rurais. A gente fica à disposição ali, estamos com o nosso consultor Sebastião,
Luiz Carlos, PNL, eu, Leandro, do produtor comercial, e estou à disposição aí para qualquer tipo de dúvida de vocês. E para falar um pouquinho da Alba, um pouquinho mais, assim, a Alba hoje é uma empresa aí já com 13 anos de mercado, com mais de 1.700 projetos. Somos integradores VEG, trabalhamos com produtos da marca VEG, o que nos dá bastante segurança e garantia aí para os nossos clientes. Somos integrantes de um grupo chamado G5 Solar, uma empresa, é um grupo de 8 empresas no segmento, no qual ambas representam a VEG, integram a VEG, e com isso a gente se torna mais competitivo trabalhando com a marca de qualidade com preço competitivo. Tá? Então é isso, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Qualquer dúvida estamos à disposição, qualquer tipo de assunto relacionado à energia solar para a gente poder realmente economizar energia na produção, poder economizar, poder investir em outras coisas dentro da nossa produção, investir em energia solar, a gente está à disposição lá. E mais uma vez obrigado, um ótimo dia para vocês aí e obrigado, valeu. Obrigado, Leandro. Pessoal, agora a gente vai começar a se organizar para sair para o campo. A primeira área que a gente vai visitar é uma área de uva Niagara, dos nossos sócios, parceiros, amigos aí, o Clodoaldo Sorans e o Célio Sorans. Por causa do caminho, a maneira que é a estrada que sobe na lavoura lá, eu gostaria de pedir para todo mundo agrupar a distância pertinho, dá menos de 1 quilômetro. Pessoal, agrupar o quanto mais a quantidade de carro, para ir menos carros lá.